Bem-vindos a todos ao nosso podcast. Hoje é o nosso primeiro, o piloto. A gente está começando agora, está começando com vocês para poder conversar sobre temas que são relacionados à questão ambiental no Brasil e no mundo. Estamos aqui pela TWRA com 19 gotas. E hoje aqui na nossa mesa nós temos Júnior, que é o presidente da TWRA, nós temos o professor Uve, da Unicinos, e o professor José Cos, da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Pois bem, a gente está aqui para poder conversar sobre o ciclone extratropical que pegou o Rio Grande do Sul. Estamos no ano de 2023, aí na beira da entrada de um super El Niño, e algumas questões da mudança climática e alguns efeitos dela têm nos atingido nesses últimos dias, nessas últimas semanas. E a conversa de hoje, ela vai girar sobre o tema das mudanças climáticas e também vai girar sobre a questão das tempestades, né, de como essas tempestades elas têm nos atingido e têm nos afligido. Eu queria que cada um dos participantes pudesse se apresentar e falar um oi para a gente. Oi, Júnior, como é que está por aí na Austrália? Bom dia, Rodrigo, professor Uve, professor Cos. É um grande prazer. Atualmente eu estou como professor visitante realizando um pós-doc na Griffith University. Eu sou professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília e a minha especialidade é limnologia, ou seja, o estudo das águas continentais. Professor Uve, dá um alô para a gente, você que vai falar para a gente sobre esse tema em primeira mão aí do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo, professor Júnior, professor Cos. Abraço do Rio Grande do Sul. Eu sou biólogo da Unicinos, do PPG Biologia e da Engenharia Civil. Eu trabalho com as influências das mudanças climáticas nas gestões das bacias, principalmente. E agora com a gente o professor José Cos. Me fala daí como estão as coisas. Bom dia a todos. Agradeço muito o convite para estar aqui com vocês nessa manhã. Eu estou falando de Florianópolis, eu sou professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e professor do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo aqui da UFSC, e também de pós-graduação em Urbanismo da UFRJ. E coordeno o Laboratório de Ecologia Urbana, que atua nas duas universidades. Opa, nós temos então uma mesa bastante recheada de talentos da ciência aqui do Brasil. A TWRA, que é uma aliança entre Brasil e Austrália. Hoje estamos aqui somente com brasileiros, mas a gente vai ter pessoas do mundo inteiro nos nossos próximos podcasts, sempre contribuindo e falando sobre atualidades. Bom, o tema desse episódio, ele é as mudanças climáticas, mas dentro dessas mudanças climáticas, a perspectiva das tempestades. Eu queria saber, né, com o professor Uve aí, sobre a conexão entre esse ciclone tropical e essas mudanças e como que isso tem afetado a rotina e a vida das pessoas onde o senhor está, professor. E qual o impacto disso dentro das questões, não só com relação aos seres humanos, né, à sociedade, às cidades, mas também o impacto disso no meio ambiente. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Eu posso. Rodrigo, são muitas perguntas, né, em sequência, né? Vamos começar no início, né? O que é um ciclone extratropical? Um ciclone extratropical é um ciclone que se forma nas médias e altas latitudes. Ele começa a ocorrer quando uma frente fria de baixa pressão se encontra com muito calor. Então, isso gera uma zona de muita energia. Isso faz que a umidade do solo sobe na atmosfera, forma nuvens que podem ser muito grandes e essas nuvens causam, então, chuvas. A gente sempre acha que esses ciclones extratropicais são eventos excepcionais, mas não são. Eles se formam toda semana. Mas o que é excepcional é a gravidade de alguns. E isso é que a gente está percebendo agora no Rio Grande do Sul. Esses ciclones têm o potencial de provocar ventos acima de 100 km por hora, granizo e chuvas torrenciais, que podem ser extremamente perigosos.
E com o aumento da temperatura atmosférica causado pelo efeito estufa, parece que existe uma tendência de aumento desses eventos extremos, dos extremos, não dos gerais, de baixo impacto, né? Agora, adicionalmente, o fenômeno El Niño traz muita umidade para o sul do Brasil, que aumenta ainda a probabilidade da ocorrência desses eventos extremos. Ele amplifica os efeitos das mudanças climáticas. Essa amplificação dos efeitos, ela vai vir, obviamente, pelo que o senhor está pontuando, como mais água e mais frequência dessa água nos meio ambientes e nas cidades. E qual que é o impacto que isso causa para a gente? Bem, tem impactos múltiplos, Rodrigo. Por exemplo, impacto individual. Eu me mudei para uma residência nova que eu construí e me mudei em março deste ano. Desse março, a gente já teve vários ciclones extratropicais passando aqui, dos quais o primeiro causou um impacto muito forte. A minha casa, ela tem um telhado plano e as calhas, eles foram construídos de uma maneira que eles não conseguiram dar vazão para toda essa água que caía. Então, a água infiltrou a laje embaixo do telhado, né? A rede elétrica, os dutos elétricos, em toda a casa começou a cair a goteira, em tudo que é lado. Então, isso no nível individual, mas eu não posso me reclamar, porque comparando com as pessoas que durante esses eventos perderam casa, perderam os entes queridos, isso é nada. Então, o que está acontecendo é que as mudanças climáticas causam impactos em todos os níveis, nesse momento. O último que a gente sofreu aqui no Rio Grande do Sul, no dia 4 de setembro, ele causou 46 mortes contabilizadas, mas ainda tem 46 desaparecidos. Um total de 340 mil pessoas afetadas. Foi um evento que bateu principalmente na bacia do rio Taquari. Os municípios Mussum, Rocaçales, Lajeado sofreram as maiores perdas das pessoas. De acordo com um relatório da Confederação Nacional dos Municípios, 8 mil residências foram danificadas ou destruídas. O prejuízo calculado no setor habitacional é em volta de 180 milhões de reais. Então, isso é o segundo ciclone. O primeiro, ele bateu na bacia do Rio dos Sinos, onde eu moro. Ele causou 16 mortes em junho, principalmente no município de Caraá, que está localizado nas cabeceiras do Rio dos Sinos. Então, a gente está sofrendo uma sequência de eventos com a maior intensidade que, na verdade, ninguém estava prevendo dessa forma. Agora, eu entendo que ele é um evento que está acima do normal, mas diante das mudanças climáticas, não tem uma tendência disso ser mais frequente, não. E se tem essa tendência de ser mais frequente, também não seria o caso da gente trabalhar algum tipo de adaptação a essa questão, até porque, né, a perda de uma vida humana já não tem preço nessa quantidade, então é absurdo. O que a gente poderia fazer? O que você vê em termos de possíveis atitudes que a gente pode tomar para mitigar? Eu sei que não vai dar para eliminar, mas pelo menos mitigar um pouco, né? Melhorar esse impacto na sociedade. Rodrigo, o problema é que as mudanças climáticas não chegaram nas cabeças das pessoas. O meu arquiteto que construiu a minha casa, construiu uma casa como ele construía durante os 30 anos da sua carreira. Não se atualizou. O funileiro fez as mesmas calhas durante os últimos 30 anos. Ninguém se atualiza, ninguém conta com a possibilidade que as mudanças climáticas realmente sejam reais e mudem o seu comportamento. Então, aqui tem um déficit, um passivo no nível individual que tem que ser mudado. A gente tem que trabalhar isso através da educação. E como tem esses passivos no nível individual, eles existem no nível administrativo municipal, em outras esferas iguais. Como, por exemplo, as áreas de expansão municipais são normalmente as áreas de inundação,
o problema está programado, porque a área de inundação se chama área de inundação porque ela inunda. Então, eu não posso liberar essas áreas para a construção de condomínios, de residências, para o uso do comércio e da indústria. Aqui, as nossas administrações também têm que aprender e proteger a sua população contra esses futuros eventos. Porque o próximo evento, ele vai vir. Isso está claro, só que a gente não sabe quando e onde ele vai bater. Uma coisa que a gente pode, de repente, também elucubrar ou mesmo afirmar, não sei, com essas mudanças climáticas, além da força, além da intensidade que é maior, a frequência também tem aumentado, não? A frequência dos eventos extremos tem a tendência de aumentar mesmo. Tá? Então, a gente no futuro pode contar com mais eventos fortes dessa natureza que a gente experimentou agora nos últimos 3 meses aqui no Rio Grande do Sul. Agora, tem um outro ponto também que me interessa, né? Eu acho que interessa a todos nós que estamos aqui na mesa. A gente falou das perdas humanas, das perdas nas cidades. Qual que é a perda para o meio ambiente, para as ecologias locais onde esses eventos ocorrem? Bem, isso é difícil de estimar, né? Então, cada evento tem os impactos locais, que provavelmente são diferentes dependendo do ecossistema. Então, no Vale Taquari antes, que é um vale encaixado, um declive relativamente alto, né? Eu posso imaginar que essa onda, esse tsunami que passou lá, fez uma varredura geral, né? Na parte da vegetação ciliar, isso na parte terrestre e provavelmente também na parte aquática, né? Levando os peixes para outros lugares, deslocamentos enormes. Agora, a natureza tem uma certa resiliência e consegue recuperar esses danos ou esses impactos. Mas as comunidades humanas em volta das rios vão precisar de muito mais tempo. Dentro dessa perspectiva, aproveitando até a sua experiência como engenheiro, o que essa quantidade de água a mais ela pode trazer de perigos? E dentro dessa perspectiva, o que seria um local mais adequado? O local mais adequado é aquele que não foi atingido por essa enchente, né? Então, é só olhar o mapa e ver onde a enchente não chegou e ainda dá uma margem de segurança de uma cota de mais uns 3, 4, 5 metros. Tá? Isso é uma questão técnica que a pessoal da hidrologia provavelmente sabe muito bem resolver. Eu acho que dentro dessas perspectivas a gente tem muita coisa ainda para aprender com esse novo normal, né? Com essa nova circunstância. E eu queria ouvir o professor Júnior, o que ele entende, ou o que ele pode contribuir sobre esse tema. Professor, com a palavra. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Uwe, pelas explicações. Eu, além de estar de pleno acordo com as palavras do professor Uwe, eu acho que tem alguns aspectos que eu queria dar ao público para entender. Eu lembro sempre da pergunta quando estava no ápice, meus pais moram também no Rio Grande do Sul, e ele falou, mas como é que faz para evitar isso? Né? Por que isso acontece? Né? E, como o professor Uwe falou, esses eventos são naturais. Né? No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, o ciclone extratropical que passou em junho, por exemplo, choveu 200 milímetros. Esse que causou o estrago foi de 400 milímetros, foi o dobro. E para as pessoas terem noção, ou seja, já foram eventos que chamaram a atenção dos meteorologistas, já foi um alerta para os tomadores de decisão, os governantes, que deveriam ficar atentos. Depois eu até coloco alguns exemplos que eu vi num país que é a Nova Zelândia, como eles lidam com seus eventos extremos, como tsunamis, terremotos, etc. Mas eu só queria chamar a atenção para esse volume de água, 400 milímetros. 400 milímetros em 1 metro quadrado. 1 milímetro equivale a 1 litro de água. Então, 400 milímetros é como se você tivesse 400 litros de água caindo num metro quadrado. Para as pessoas terem uma ideia dessa dimensão, uma caixa d'água pode ser de 1.000 litros, 1.500 litros. Então, a gente tem aqui quase que um quarto de uma caixa d'água, meia caixa d'água caindo num metro quadrado. E isso, considerando uma grande área,
é um volume muito considerável. Os nossos rios não têm capacidade de suportar esse volume muito grande correndo no canal, porque o rio é sinuoso, mas mesmo que ele fosse reto, no passado imaginavam retificar os rios resolvia. Isso já há muitos anos foi colocado de lado. Achavam que barragens também resolviam os problemas, porque poderia regular, mas um volume de água muito grande tem que ser tem que ter uma barragem muito bem construída, porque ela não suporta a força com que essa água chega, sobretudo quando as nossas bacias hidrográficas elas são devastadas. Então, você aumenta a velocidade, bate a água no chão, não bate com as árvores, diminuindo a energia que vem da chuva. Então, chega com a mesma energia no solo. O solo, no início, ele absorve, mas depois ele fica incapaz de absorver. Então, essa água vai escorrer. É como se fosse um grande tobogã e vai levar para o rio. E isso, com o volume que já cai diretamente no rio, que vem das margens, gera uma pressão muito grande e essa água extravasa mais à frente com uma força excomunal. E essa força que gera toda a destruição, que muitas vezes levam as barragens, não só no Rio Grande do Sul, nós vimos agora na Líbia, também as barragens não suportaram o volume. Na Líbia, nas reportagens dizem que foi um dilúvio. Para vocês terem uma ideia, no mês de setembro é esperado 1,5 milímetros. Choveu 400 milímetros na Líbia, em 24 horas. Então, é um volume de água diluvial, né, em que os rios estão ali e não suportam isso. Então, é essa dimensão que a população precisa fazer. O que os países organizados e os governantes preocupados, sabendo que existem eventos catastróficos, que isso ocorre naturalmente em qualquer lugar do mundo e é relativamente previsível, poderiam ter alertas. Olha, está chovendo, já passou do mínimo, agora a partir daqui de alerta. E ir subindo os níveis de alerta para que as pessoas tenham em mapas na cidade posicionamentos para onde elas correram. Recebi o alerta no celular, agora eu tenho que ir para uma posição de altura, deveria-se fazer uma reestruturação, repensar as nossas cidades, porque muitos, a gente sempre ouve, está em zona de risco, está em zona de risco. Normalmente a gente pensa em morro, mas as margens do rio é uma zona de risco. Eu me lembro de um grande dilúvio que ocorreu também no Rio de Janeiro, na Serra, em Teresópolis, né? Que aí você tem a rampa do grande tobogã, e aconteceu mesmo. As casas foram devastadas por pedras gigantescas, que pela força da água foram sendo movimentadas e virou ali um grande moedor de estruturas de construção. E também milhares, dezenas de mortos. Então, isso já sabe, isso a ciência sabe, os governantes sabem, o que falta é planejamento, é a capacidade da sociedade se repensar e entender que esses fenômenos vão intensificar no mundo inteiro, não é só no Brasil. Mas a gente precisa ter planejamento, e planejamentos simples, como mapas e planos de ação para que as pessoas possam se movimentar no momento certo, adequado, para fazer essas retiradas ordenadas e no tempo adequado para que as pessoas cheguem nas áreas de salvamento, isso poderia ter sido feito. Mas isso pode ser reestruturado. Não é à toa que países que têm terremotos frequentes, como Japão, Coreia, a própria Nova Zelândia, pouco se escuta de grandes catástrofes, porque as zonas urbanas são preparadas para isso. As pessoas têm treinamentos frequentes para essas situações. Está na hora do nosso país pensar em treinar, inclusive nas escolas, começar pelas escolas, as crianças, os cidadãos, para que possam lidar com esses fenômenos e, com isso, diminuir os efeitos sobre a vida humana. Eu vou pegar um gancho nessa fala sua, professor Júnior, já para introduzir o José Costa também aqui nesse bate-papo nosso. Porque quando a gente fala dessa questão das necessidades de aviso, das necessidades de você ter um tipo de alerta, mas a gente está falando em ambientes urbanos que muitas pessoas, às vezes, não têm consciência de que elas estão próximas de um rio. Como é que é essa conversa, professor Costa? Fala aí para a gente. Bom, a questão é que
essa relação das cidades, dos assentamentos humanos com os rios é muito antiga e existe uma conexão que é muito forte, porque as pessoas procuram os rios por várias razões e é difícil generalizar até pelas escalas dos rios, mas você tem o rio como meio de transporte, como forma de consumo, abastecimento de água, de pesca. Então, os rios são ambientes ideais para atrair esses assentamentos. Mas acho que é importante talvez dar uma passada rápida no tempo, como que esses assentamentos começam a surgir, em que momento, em que a gente tem religiões que eram muito conectadas e associadas à natureza. As pessoas tinham um conhecimento, como nós conhecemos, científicos limitados, mas elas tinham grande observação dos eventos que aconteciam, isso era transmitido de geração para geração. Então, as pessoas já construíam as suas moradias em áreas seguras e as áreas de enchente eram usadas para usos temporários. Até porque, muitas vezes, essas enchentes também traziam fertilizantes para o solo, elas eram também bem-vindas. O que vai acontecendo é que as cidades começam a crescer e começam também a buscar maneiras de se proteger dessas variações dos rios. E aí nós temos uma evolução até da própria religião, que a religião, como a gente tem principalmente no Ocidente, que ela começa a se dissociar da natureza e se aproximar da figura do homem. A gente tem a ciência contribuindo para isso, para um afastamento da natureza, chegando no século XVII com a Revolução Científica, em que a ciência estava a serviço do controle da natureza. Então, a gente tem um impacto muito grande nisso na relação das cidades com os rios. As cidades buscam se proteger, elas constroem estruturas para essa proteção, para aumentar a profundidade e poder tornar navegável esses rios, mas também para proteger das cheias, controlando e simplificando essas margens. Isso também vai acontecer nos pequenos rios que cruzam essas áreas urbanas e desaguam nos rios principais ou no mar, e que eles são também canalizados, são controlados dessa maneira, eles dão espaço para mais construções, e essa canalização ela começa também a receber os dejetos dessas residências. Os rios passam também, eles não são mais consumo, mas eles são também o lugar de deságue de todos os dejetos produzidos nas cidades. Com o tempo, esses canais que foram construídos já há algum tempo passam a ser cobertos porque eles começam a ser focos de doença, de mau cheiro, e esse processo todo vai afastando as pessoas desse conhecimento que vinha passando de geração para geração dessa variação dos rios. Então, hoje a gente não sabe mais quando a gente está passando por cima de um rio canalizado. Esses rios foram canalizados num momento em que a cidade era muito menos impermeável, ela absorvia muito mais água. Então, esses canais também não dão mais conta por conta do crescimento e principalmente da impermeabilização das cidades. E o problema grave nessa relação das cidades com o meio ambiente é que a gente vai vendo que a água vai ficando invisível para as pessoas. A dinâmica das águas vai ficando invisível. E as pessoas, na medida que elas se afastam dessa conexão importante com os rios, elas vão se tornando mais céticas quanto aos riscos desses rios. E o problema é que aí a gente tem um embate que é político-econômico, com frequência. Políticos são financiados por proprietários de terra que querem fazer loteamentos em áreas indevidas, permitem esses loteamentos, e as pessoas distantes desse risco, elas deixam de reclamar. Então, um dos problemas é que a gente precisa envolver as pessoas nesse conhecimento que foi perdido ao longo do tempo,
para que as pessoas tenham a motivação para poder impactar em mudanças reais na forma como a cidade está crescendo. Então, a gente precisa, nesse momento, de buscar formas de conscientizar a população de um conhecimento que existia e passava de geração para geração e que foi desaparecendo. E a ciência, com essa possibilidade de um controle da natureza, quando chega num momento como esse, em que a complexidade dos vários eventos e até do próprio crescimento urbano, ele não dá conta mais dessas simplificações que foram feitas ao longo do tempo. Um ponto que me preocupa é entender um pouco do como, né? Como que essa ocupação humana, dessa maneira que você acabou de falar, como que isso acaba agravando esses eventos? Bom, a gente tem duas questões aqui. Uma que o professor Ruvi colocou é esse agravamento dos eventos extremos. Então, nós estamos diante de uma situação que é mais recorrente e que eventos extremos são mais constantes e até mais próximos no tempo. Mas a questão é que essa água que o Júnior colocou, que ela era absorvida pelo solo e ela penetrava no solo, nas áreas urbanas, essa água deixa de ser absorvida no solo. A gente tem no Brasil pouquíssimos incentivos para deixar uma permeabilidade no solo. Então, essa água ela é toda direcionada para drenagem urbana, que é basicamente direcionada para os rios. Então, as cidades elas não só recebem essa água, esse grande volume de água que está vindo dos grandes rios, mas elas geram sua própria enchente dentro da área urbana, porque os rios que foram canalizados, eles não dão conta dessa crescente impermeabilização. Então, essa água, muitas vezes as enchentes, elas são causadas não por chuva próxima da nascente, mas pela própria chuva que cai na cidade e que a cidade deixou de absorver essa água e ela joga tudo para canais que não foram dimensionados também para esse fim e que realmente também possuem uma teoria que existia, como também o Júnior coloca, de que retilinizar é uma forma de retirar logo essa água, só que também é uma forma de aumentar a velocidade e de ampliar esse risco de alagamento. Então, a gente construiu sistemas sem realmente perceber a complexidade de todas as relações e conexões que existiam para esse sistema, que era basicamente para receber um determinado volume de água em um determinado lugar e secar essas margens. Que tipo de ação o cidadão comum ele poderia fazer, vamos supor, na própria casa, para melhorar essa drenagem de água? E outra pergunta dentro dessa mesma linha, faria diferença que dentro das casas, já que a pavimentação ela hoje ela impermeabiliza o solo, faria alguma diferença se as casas e os condomínios pudessem captar um pouco dessa água, ou é irrelevante? Não, acho que faz diferença. Uma questão é que as pessoas não são incentivadas a fazer ter esse tipo de atitude. Então, hoje, com frequência, se você tem uma casa, até numa casa simples, com um terreno natural, na medida que tem alguma sobra, a primeira motivação é impermeabilizar para aumentar essa área de lazer perto da casa. O que a gente precisa realmente é buscar formas de retardar a água que vai ser lançada na drenagem. Essa água ela vai acabar sendo lançada em algum momento. Mas, por exemplo, telhados verdes, eu construí na minha casa um telhado que consegue absorver uma grande quantidade de água antes dele começar a jogar na drenagem. Esse retardamento ele ajuda a prevenir uma parte desses alagamentos. A gente precisa começar a retirar áreas impermeabilizadas, principalmente áreas públicas,
e deixá-las mais permeáveis. Então, a gente precisa ter uma forma diferente de lidar com o ambiente urbano. Mas as pessoas precisam estar conscientes de que isso é necessário. E o problema é que nem os moradores das cidades, nem os políticos consideram isso como algo necessário, urgente. Rodrigo, essa última pergunta ela é muito interessante, né? Mas existem tendências já em outros lugares do mundo que tentam resolver o problema desses eventos extremos, é a água que cai em grande quantidade, né, no nível municipal e estadual. E aqui a China é na liderança de todos. O conceito se chama cidades esponjas. A ideia de uma cidade esponja é deixar a água infiltrar onde ela cai. Então, as cidades, eles precisam de áreas como áreas úmidas, eles podem ser construídas, né, constructed wetlands, como se fala em inglês, parques, jardins, esses telhados verdes que o professor Klotz mencionou, e outras estruturas que permitem que a chuva que cai entra no solo da própria cidade e retira no local. E dessa forma, né, diminui, então, a quantidade que escoa superficialmente. Cidades esponjas, isso é a palavra-chave. O conceito é bastante interessante. Professor Júnior também queria acrescentar alguma coisa, não? Essas questões colocadas pelos meus colegas, elas são fundamentais. Eu só queria compartilhar algumas questões de complementação e outra de exemplo, né? Então, uma coisa que o cidadão pode fazer é cuidar do seu bueiro, né? Isso é um problema sério nas cidades, principalmente no período de chuvas, sobretudo com a questão do lixo, né? O cuidado com o lixo, não só o lixo nas ruas, nas calçadas, que ajudam quando entopem os bueiros, a aumentar o volume de água nas ruas, o que leva a água para as casas, mas também o lixo nas margens dos rios, sobretudo dentro das áreas urbanas. Porque quando vem a chuva, esse lixo não só volta, mas ele gera volume dentro do rio, que faz extravasar a água do leito do rio com mais facilidade. E dois pontos que são importantes, que o cidadão pode ser um grande sentinela da sociedade de alertas e de comunicar com os governantes problemas e registrar em documentos problemas, porque aí o governante não pode ser negligente, porque senão ele prevarica. Então, se o cidadão passar a ter como atitude comunicar problemas que vê de forma documental, o dia que ocorreu o acidente, o governante pode ser processado, porque a informação, eu falo governante nos seus vários níveis, e entenda-se como tomador de decisão. Ele não pode dizer que ele não sabia, porque existe um documento. Então, formas, por exemplo, se você vê na sua região uma área com vossoroca, que é o solo começar a se deteriorar e perder, aquele sedimento entra para o rio, diminui o tamanho, a capacidade de absorção de água dentro do canal do rio, então extravasa mais forte. Então, aquelas erosões nas margens são um problema. As erosões são causadas pela devastação das florestas nas margens dos rios. Então, o que a gente precisa é restaurar os canais dos rios o mais próximo das suas condições naturais e reflorestar todas as áreas verdes abertas. Isso não só ajuda o conceito esponja que o professor Uwe falou e a absorção que o professor Cos falou, mas ele diminui a energia com que a água chega no solo. Então, a gente precisa de programas de restauração e de restaurar essas áreas degradadas, e que pode ser uma cobrança da sua própria população, porque ela vai sentir os efeitos na sua própria vida, seja pagando com a própria vida ou pagando com seus bens materiais perdidos. E o responsável, isso somos todos nós. Além do governante, nós como cidadãos. Então, eu queria chamar a atenção dos cidadãos que venham ver o programa, que todos nós temos responsabilidade nessa perspectiva. E aí eu pego, a Austrália talvez seja o país onde eu estou agora que mais sofra com as tempestades tropicais em decorrência das mudanças do clima. Então, todo ano eles têm tempestades fortíssimas,
em que as cidades sofrem, mas eles têm trabalhado muito dentro desse conceito que o professor Uwe falou. Eu moro num parque urbano que foi recém-inaugurado, fica a 150 metros do local que eu moro. Toda a área, inclusive com esses wetlands que o professor Uwe falou, ali para diminuir o rio sinuoso, com muitas pedras, eles tentaram recuperar. É um parque belíssimo, urbano, com jardins, e você vê réguas de medição de altura e placas informando, olha, dia de chuva, se houver um volume muito grande, se você vê aqui a água chegando nesse nível, sai de perto, procure áreas mais altas. Então, ali tem placas informativas e você vê toda a reestruturação daquela margem do rio que possa absorver o bem-estar urbano, o bem-estar social, mas também a preocupação com o meio ambiente, que o meio ambiente possa minimizar esses efeitos. Então, isso é uma questão de educação do governante. Ele está preocupado com essa perspectiva. E isso já tem inúmeros modelos no mundo, não é uma informação nova, que podem ser feitas nas áreas urbanas. A pergunta que meu pai me fez no outro dia, pode-se evitar o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul? Pode. Não precisava ter 40 mortes. Poderia-se evitar os danos materiais? Muito difícil, né? Porque aí não tem como que as casas, como o COS e o comentário, estão construídas no local inadequado e não tem como você tirar. Você não pode tirar a vida da pessoa que está ali. Isso é um conceito, como o próprio COS colocou, da história daquela civilização, daquela população. Tem que levar para os conselhos sociais, os conselhos comunitários e ver alternativas. E as pessoas veem. O Uwe foi muito assertivo quando disse: eu não construiria, se eu tivesse perdido a minha casa naquelas condições, eu não voltaria mais àquele lugar para reconstruir a minha vida. Eu procuraria outro lugar muito distante e que não foi afetado, que é, como ele muito bem disse, eu queria reforçar isso, é um indicativo que a natureza já te diz, olha, é ali, aquele lugar onde o acidente não chega, é a informação natural do meio ambiente que as pessoas devem aproveitar, e não chega. Vou pegar aqui o exemplo da Amazônia. Você pega o ribeirinho da Amazônia, ele está intimamente relacionado a essa variação do nível d'água. E alguém vai falar, mas lá não acontece isso, não tem esses acidentes na Amazônia. A única coisa que a gente ouve são cheias muito proeminentes. As cidades ficam alagadas, a gente vê imagem de Manaus com palafitas, as pessoas andando em cima da palafita, porque elas sabem que é só um período que aquilo vai acontecer, mas a cidade está mais ou menos adaptada a essa variação. Qual é a grande diferença do sistema amazônico para todos os outros sistemas da maior parte das cidades? É que aquela variação do nível d'água ela acontece numa escala temporal muito lenta. Isso dá previsibilidade para a sociedade. Esses eventos que a gente está discutindo aqui é o que a gente chama de eventos estocásticos, que não tem possibilidade de uma previsão quando, como e onde ele vai acontecer, e que acontecem de forma abrupta. E, por isso, a previsibilidade, ao contrário do amazonense ou do pessoal sobre a influência do pulso de inundação, que é como a gente chama, nos sistemas amazônicos e até no Pantanal também, é a escala temporal em que esse evento de variação do nível d'água ele ocorre nos ecossistemas. E aí você tem toda a previsibilidade. No caso das cidades, no caso desses rios que a gente está discutindo aqui, a própria natureza te diz o limite até onde ele pode chegar. Alguém vai dizer, mas um dia ele pode extrapolar? Pode. No caso da sociedade hoje, o que a gente tem é muita informação. A ciência, nós da academia, temos condições de auxiliar ao cidadão, e é o intuito desse podcast, auxiliar o cidadão e aos governantes nas melhores tomadas de decisão. O que precisa é a sociedade entender e usar essa ferramenta poderosa que ela tem nas mãos, que é a informação, e os profissionais aptos a fornecer isso da melhor forma de se compartilhar. Então, precisa, de fato, aumentar a capacidade de comunicação da sociedade, a sociedade entender como ela pode resolver seus problemas e como ela pode utilizar-nos para resolver os seus problemas. É interessante, o Reino Unido começou a fazer testes há uns 4 meses atrás de alertas pelo celular. Na semana passada, a Itália e a Alemanha fizeram esses testes.
que são alertas que são enviados para localizações diferentes e que faz um sinal sonoro mesmo com o celular no modo silencioso. Então, é um alerta que todas as pessoas recebem e que eles estão fazendo teste de como que isso está sendo recebido e de como que esses alertas mais urgentes, eles podem ser enviados para todo mundo para que as pessoas possam compartilhar essa informação e uma ajudar a outra naquele evento que está muito próximo. Aqui em Belo Horizonte, a Defesa Civil ela manda mensagem para os celulares informando se vai ter pico de chuva ou se vai ter risco de tempestade. Eu vou falar da minha experiência. Eu dou volta na cidade, mas evito passar pelos pontos de alagamento. Em alguns lugares, a gente tem placas avisando que aquele ponto é um ponto de risco para alagamento. Então, esses que eu já identifiquei desde criança e que tem a sinalização, esses eu evito. Mas a gente sabe que não é uma coisa ou uma atitude que todos tomam. Professor Uve. Mas só complementando também, desculpa, mas aqui em Florianópolis nós também temos isso. E um dos problemas é que eles são usados com muita frequência. Então, muitas vezes, a gente deixa de prestar muita atenção porque a gente já recebeu outros que não foram tão urgentes. Então, é necessário ter um que realmente funcione num caso extremo de emergência. Sim, na linha do professor Kos, a partir do dia 1º de setembro, hoje a gente está no dia 19, eu recebi 11 alertas da Defesa Civil. Né? Então, isso significa que a Defesa Civil ela é presente, a gente já tem recebe essas notícias, só que elas não são muito qualificadas, né? Porque a gente não sabe exatamente da gravidade do sistema. E se a gente recebe isso quase todos os dias, em algum momento, a tendência é que as pessoas não levam essas alertas ao sério. Entra um pouco naquela história do menino que sempre chamava o lobo, né? Tem o lobo, tem o lobo, tem o lobo. Às vezes vem, às vezes não. E aí tem hora que as pessoas param de prestar atenção. Não deveria ser assim, mas infelizmente é o que tem na nossa sociedade. Não, quando eu falo na nossa sociedade aqui, com relação a esse tema, no mundo inteiro, tá? Característica do ser humano como um todo, de não prestar atenção ou de parar de prestar atenção naquilo que ele vê o tempo inteiro. Agora, tem um outro ponto que eu queria voltar para o professor José Costa, e está aberto também, eu acho que agora a gente entra no momento que todos a gente poderia até abrir o diálogo de uma maneira mais ampla, que tem a ver com a absorção do solo. E eu não sei dizer com relação aqui no Sudeste, no Sul ou mesmo no Nordeste, qual seria a capacidade do solo de absorver a água nessa quantidade que essas tempestades têm trazido. Na verdade, assim, cada situação é uma situação específica e existem várias formas da gente fazer esse controle. A questão é que não existe uma solução única que vai resolver. A gente fazer diques como na Holanda é quase que inviável para fazer isso numa escala de todas as cidades que nós temos hoje implementadas próximas de rios. Então, a gente precisa de uma quantidade grande de soluções que se somam para reduzir o risco. Então, uma parte é você, nesses casos dos rios que vem trazendo a enchente, é você absorver essa água ou reter parte dessa água onde ela está caindo, mas também essa água que está caindo na cidade, ela tem que ser absorvida de várias formas. E a gente tem que buscar uma soma de soluções que vai contribuir para reduzir esse risco. A gente vai estar sempre com esse risco, mas a gente não tem uma carta na manga que a gente vai resolver tudo. Então, hoje nós precisamos resolver de várias maneiras, e uma das vantagens também desses jardins esponjas ou parques esponjas é que eles ajudam a conscientizar as pessoas da importância desses mecanismos para que as pessoas percebam que elas estão vulneráveis e que elas estando vulneráveis, elas precisam também contribuir. Antes de passar a palavra ali para o Júnior, eu tenho mais uma última pergunta. Será que a gente poderia dizer que nós temos rios aéreos, então? Que imagina, uma quantidade absurda de água. Ela está lá em cima. E quando ela cai nessa quantidade, me parece que a gente está somando 2 rios a um que já está aqui embaixo. Seria correto a gente trabalhar com esse conceito? E aí eu vou deixar essa pergunta para todos responderem. Não, uma das questões assim, é que a gente tem uma
uma tendência a achar que a gente consegue desenvolver tecnologias que vão conseguir nos deixar mais resilientes nessas situações. E o que a gente vê é que muitas vezes essas tecnologias elas acabam gerando outros problemas. E é muito importante a gente aprender com o passado e até com as próprias dinâmicas da natureza, porque essas situações elas acontecem há milhões de anos no ambiente natural. Os rios eles são extremamente dinâmicos e a gente precisa aprender com isso e reverter um pouco essa tendência de que a gente, com novas tecnologias, a gente consegue resolver esses problemas. Então, aprender mais com a natureza e envolver mais as pessoas é uma forma, talvez, mais importante agora de conscientizar as pessoas. Só para complementar a questão do tipo de solo, não se trata de ser na Amazônia por ser mais chuvoso e aqui no sul ou no sudeste brasileiro, mas o que define a capacidade de absorção do solo é a proporção entre silt, argila e areia, basicamente, só para as pessoas terem uma perspectiva. Um solo, quanto mais arenoso, maior capacidade de absorver a água percolar, a água se infiltrar com mais facilidade. Quanto mais siltoso for o solo, só é aquele barro do jogo de futebol. Lembra que a gente está fazendo e está jogando futebol no campo, no famoso rala-coco, e aí chove, empoça a água rapidinho. Por quê? Infiltra pouco. Aquele é um tipo de solo siltoso, argiloso, né, quando é vermelho. Né? Então, isso é que faz uma maior capacidade de infiltração ou não de água, essas proporções, e isso varia ao longo do território da paisagem, de norte a sul, de leste a oeste no nosso país. Tá? Esse é o primeiro ponto. Em relação aos rios voadores, sim, existe o rio voador. Se não existe esse rio voador trazendo a umidade da Amazônia para a região sul do Brasil, a região sul hoje seria algo muito próximo ao deserto de Atacama, né? Que é ali do lado. Se você olhar Rio Grande do Sul e o Atacama, estão do lado. O que faz com que um seja úmido e o outro o deserto mais seco do planeta? É exatamente esse rio que distribui a água num sistema térmico e da barreira que os Andes fazem também, um sistema complexo em que faz esse volume de água ser transportado. No caso que a gente está discutindo aqui, tem pouco efeito do rio voador em si, a não ser pela umidade natural que traz, mas essa umidade veio do ciclone, como o professor Uwe explicou, extratropical, que concentrou uma água, então concentrou, isso depois desaba, né? Como se fosse uma grande caixa d'água abrindo na nossa cabeça, né? Esses ciclones eles têm se intensificado em função do aquecimento do ar, em que ele acaba absorvendo mais água do solo e do mar e leva essa água absorvida do mar para o ambiente terrestre. Isso que tem produzido esses fenômenos. Vimos na Líbia, vimos na Grécia, na Espanha, na Itália, um outro ciclone também na Alemanha, fazendo os mesmos estragos que foram ocorrendo no Rio Grande do Sul. E há de se dizer, sem vangloriar de forma alguma, na Líbia, mais de 5.000 mortos. No Rio Grande do Sul, 40 e poucos mortos. Fenômenos distintos, intensidades distintas, mas ocorridos por esses fenômenos maximizados pelo aquecimento do planeta. Então, isso tem que estar claro para todo mundo. O que a gente pode fazer para evitar isso é se preparar. Né? Os colegas até deram o exemplo dos alertas, até você falando. Os alertas têm que ter intensidade. As pessoas têm que ter. Não adianta receber um alerta, ele tem que ter intensidade para as pessoas entenderem e saberem interpretar isso. Para isso, precisa de educação. E tem que ser desde cedo, desde as escolas. Isso tem que começar nas escolas. As crianças acabam educando os pais nesses fenômenos, né? Acabam ajudando na educação dos pais que estão ali preocupados para trabalhar. Então, quando a criança chega, muitas vezes eu me lembro de um caso famoso no mundo inteiro, se eu não me engano, na tsunami da Indonésia, uma criança salvou famílias inteiras numa praia porque ela tinha recebido treinamento quando o mar recuasse, que aquilo era sinal de tsunami. Ela começou a alertar as pessoas correiras, muitas foram salvas
por esse alerta vindo das crianças. É a mesma coisa do que a gente está discutindo. A tsunami na Indonésia matou centenas de milhares de pessoas, mas na Líbia, uma tsunami com outra configuração, com outro nome que a gente chama popularmente no nosso país de enxurrada, matou também milhares de pessoas. No Brasil, a gente tem inúmeras tragédias que também chegaram na Serra do Rio de Janeiro a número de milhares de pessoas. Então, está na hora da gente aprender, como sociedade, que temos que encontrar mecanismos de informação, de alerta, de educação, para que a gente minimize esses efeitos. O Cos falou muito bem, a gente tem que aprender com os fenômenos, eles estão nos ensinando, né? E a gente tem que estar apto a absorver essa informação e encontrar caminhos. Não tem nada que o que a gente tenha hoje de tecnologia não seja capaz de resolver esses problemas. Basta uma vontade política muito clara para que a gente evite isso o quanto antes e que use, de novo, quero sublinhar isso, as informações retidas nas universidades de todo o país que poderiam estar ajudando nas políticas públicas. Dentro dessa perspectiva, eu acho que sim, a gente deixa claro como que a ciência e atitudes educacionais elas podem ajudar na mitigação dos desastres naturais. Acho que ficou bem claro, né, que evitar é uma coisa mais complexa, mas mitigar, diminuir a quantidade dos afetados, isso é uma coisa extremamente plausível. E aí eu vou aproveitar a sua fala e aproveitar que está com a palavra, professor Júnior, e para você contar para a gente o que a TWRA ela pode fazer em termos de pesquisa e cooperação internacional para ajudar nesse sentido. A TWRA é uma rede de pesquisa com uma peculiaridade muito interessante. Ao contrário da maior parte das redes, que são temáticas, né? O tema da água é um tema transversal, em que alinha uma porção de áreas do conhecimento que convergem na solução de problemas. Então, essa é uma perspectiva. Hoje, na Aliança, nós temos mais de 200 pesquisadores que trabalham em mais de 100 instituições e que perfazem algo em torno de 60 áreas do conhecimento. E isso permite a gente discutir, como está aqui, engenheiro, biólogo, um arquiteto, discutindo um tema comum da água nas suas diversas abordagens e pontos de vista. E isso pode ser maximizado. E, em cima disso, a gente pode resolver as demandas governamentais e privadas, e a gente pode dialogar com a sociedade. Esse é um mecanismo que a gente está construindo aqui e agora, de dialogar com a sociedade pode enviar temas, a sociedade pode demandar informações, nós vamos encontrar os colegas que vão poder informar, indicar soluções, produzir informações e até mesmo ir a campo buscar um novo conhecimento para resolver. Então, são múltiplas instituições, profissionais que trabalham em múltiplas instituições que podem convergir, ajudar a transformar num ecossistema que dialoga nos vários setores da sociedade. Então, essa é a perspectiva da Aliança e ainda tem uma cereja do bolo, que são as interações internacionais com outros países, que a gente pode encontrar outras experiências, encontrar réplicas de dados, de ecossistemas que ajudem a melhorar os nossos modelos matemáticos e que isso permita uma previsibilidade mais precisa dos modelos matemáticos e, consequentemente, das informações que vão chegar aos tomadores de decisão. Então, em linhas gerais, a TWRA pode ajudar a sociedade nessas inúmeras perspectivas de demanda para resolver os problemas da água nas suas várias dimensões que nós temos para falar da água. Hoje a gente está falando da água como um problema ligado à mudança climática e seus efeitos no adensamento de um volume maior de água caído numa unidade do território, mas também a gente tem lugares que não tem água, falta água,
lugares em que a água é um problema social e até de conflitos. Isso tudo, uma organização como essa pode auxiliar com informações, com técnicos, especialistas que vão ajudar a todos os setores da sociedade a resolver os seus inúmeros problemas. Podem resolver seus inúmeros problemas. Eu acho que o tema de hoje ele foi bastante interessante. Espero que todos que estão nos ouvindo e nos assistindo tenham gostado da abordagem. A gente vai deixar os nossos canais de comunicação ao final, e eu gostaria que vocês mandassem para a gente um feedback. Como é que o nosso programa chegou até vocês e quais temas que vocês gostariam de ouvir discutidos aqui. Queria abrir para as considerações finais do professor Uwe, do professor José e do próprio professor Júnior, para a gente fazer um encerramento. A gente está caminhando para o nosso final hoje, mas já na expectativa do nosso próximo encontro, que será no dia 6 de outubro, não é isso, Júnior? No aniversário da TWRA. Uma transmissão ao vivo e também será disponibilizado nos nossos outros canais de comunicação. Então, aberto para vocês, para as considerações finais, José, Uwe, professor Júnior, por favor. Eu gostaria de repetir o que eu falei anteriormente. Para mim, a solução ocorre no primeiro instante no nível individual. Cada um de nós tem que refletir sobre a sua própria posição dentro dessa problemática. Onde eu estou, o que pode acontecer comigo, eu tenho que me preparar para as coisas que podem acontecer. Eu tenho que me atualizar profissionalmente para enfrentar todos os desafios que vão vir junto com as mudanças climáticas, né? Que vão, na verdade, muito além dos assuntos que a gente discutiu hoje aqui. Não é só água, é fogo também, no outro lado. Né? Não foi na Grécia onde ocorreram grandes incêndios e depois caiu água e causou os estragos pela quantidade de chuva. A mesma coisa aconteceu na Califórnia. Né? Então, água e fogo, esses são complexos que vão acontecer e a gente tem que se preparar para isso. A gente não pode simplesmente dizer e achar que isso só vai ocorrer em outros lugares. E a gente não está dentro dessa problemática. Todo mundo é no seu lugar e todo mundo tem que, num primeiro instante, refletir sobre essa sua própria situação e as possibilidades que ele tem para contribuir nas soluções. Bom, aproveitando o gancho que o Uwe coloca, de que me parece que é realmente importante que a sociedade e a sociedade como um todo, mas a partir de cada indivíduo, ela tenha consciência de que nós estamos em um momento especialmente diferente e relevante, que cabe a gente pensar em como que a gente contribui para isso, e que não só como que a gente se prepara, mas também como é que nós contribuímos para isso com cada hábito nosso, seja o uso da água, seja o consumo de produtos que demandam muita água e que acabam sendo responsáveis também por um impacto grande em todo o ciclo da água. Como que a gente, as nossas escolhas, a cada uma das nossas escolhas, elas estão impactando e podem ser importantes para que a gente tenha um contexto diferente. Então, a sociedade ela vai partir a mudança na sociedade ela vai partir de uma mudança individual de cada uma das pessoas. Eu vou pegar um outro nível da sociedade, porque eu estou de acordo com meus colegas, mas eu queria falar para o legislador, para o judiciário e para o executivo, ou seja, os poderes que regem e organizam a sociedade. Vocês são os tomadores de decisão. A sociedade tem o seu papel e ela deve cumprir, como meus colegas disseram, mas vocês, como servidores públicos, têm a missão de zelar pela saúde e pelo bem-estar da sociedade na qual os colocou como servidores públicos. Então, esse papel é ainda maior de vocês. E nós, servidores públicos ou servidores da iniciativa privada que trabalham com educação e ciência, a gente tem os mecanismos e as ferramentas para lhes auxiliar. Então, a sociedade está integrada. Basta vocês quererem. E não é caro fazer isso. Basta ter vontade. Então, eu acho que essa é uma mensagem
direta aos tomadores de decisão. Nós, aqui, como cientistas e professores, a gente está tentando fazer um papel, que é informar, discutir, debater. E isso pode auxiliar e despertar em vocês esse interesse. E se isso acontecer, nos procure. Sejam essas pessoas que estão aqui, outras instituições, outras organizações, isso não interessa. O que interessa é que está na mão de vocês lançarem a cartilha das boas práticas e buscarem as informações. E com isso, certamente, o Brasil tem todas as condições de estar no nível de qualquer outro país e de compartilhar com qualquer outro país, até mesmo mais pobre, porque, lembrando, nós somos um país rico às suas benfeitorias. E é disso que eu acho que precisa um pouco mais o nosso país, compartilhar as suas coisas, o seu bem-estar. Muito obrigado. Queria aqui agradecer a todos essa oportunidade e até a próxima. Eu que agradeço, Júnior. Obrigado, José Cosa. Obrigado, Uve. E obrigado, Júnior. Antes de me despedir, eu queria destacar que, para aqueles que nos assistem pelo YouTube, vocês estão vendo aí na nossa tela os QR Codes do nosso webinário sobre biodiversidade, que está acontecendo com a Universidade RMT da Austrália. Aqui na descrição do nosso vídeo tem todos os detalhes. Leiam e participem, vai ser um grande prazer receber vocês também nesse canal de comunicação. Alguma coisa a acrescentar sobre esse webinário, Júnior? Vai ser entre os pesquisadores da Aliança, né? Então, algumas palestras discutindo a questão da biodiversidade nos ecossistemas aquáticos, junto com a RMIT, que é a Royal Melbourne Institute of Technology, do estado de Victoria. Então, essa é uma parceria, é um acordo que nós temos de cooperação com essa instituição. Já tivemos um outro com a mesma instituição. Os colegas que quiserem buscar essas informações anteriores também está no nosso canal sobre microplásticos, e esse vai ser o segundo que nós teremos para falar um pouco mais sobre a diversidade, as similaridades e diferenças entre os sistemas tropicais no Brasil e na Austrália. Obrigado a todos. Esse foi o 19 Gotas. Nos acompanhem também pelo nosso site dtwra.org. Está aí na tela para vocês verem, nos visitarem. Fiquei muito feliz com esse primeiro episódio nosso, esse episódio piloto, cheio de erros, mas também cheio de muita informação, cheio de muita coisa interessante. Aguardo vocês na nossa próxima edição. Bota aí na agenda, dia 6 de outubro, ao vivo. E depois do 19 Gotas vai ser mais curtinho, tá, gente? Em torno de 20 a 30 minutos no máximo, para você ouvir aí no seu deslocamento entre a tua casa e o teu trabalho, ou voltando do teu trabalho para a tua casa, esse momento de diversão, informação e muita coisa boa, muita notícia, muita gente inteligente e interessante conversando com a gente. Obrigado e até mais.